Isso mesmo. E hoje no Notícias do Bem tem a nossa coluna Direito do Consumidor. Mas é advogada, especialista em direito do consumidor, Cristina Lombardi, vai falar sobre os contratos imobiliários. Olá! Na coluna de hoje, de Direito do Consumidor, nós vamos falar um pouco sobre os contratos imobiliários. Contratos de financiamento imobiliário, contratos de compra de imóvel, seja de um imóvel de um terceiro, de um imóvel pronto, seja de um imóvel na planta. E existem diversas situações, tanto o imóvel pode ser financiado, você pode estar tendo ao mesmo tempo uma relação com uma construtora ou com o vendedor do imóvel e ao mesmo tempo a relação com o banco que está financiando. E também as situações em que não, por mais que o imóvel esteja sendo comprado à vista, existe uma relação aí de direitos e obrigações perante o vendedor do imóvel ou perante a construtora. E também podemos pensar em situações em que você está comprando um imóvel que não está pronto, imóvel que está em construção e que ainda existem as obrigações da construtora a serem cumpridas no momento do recebimento do imóvel. Então, esses contratos são coisas que a gente pode conversar ainda em algumas oportunidades, porque há diversas questões a serem pensadas. Vamos tratar hoje dos contratos de financiamento imobiliário, em que você está comprando um imóvel que já está pronto, mas que ele vai ser financiado. Então você tem aí duas relações, você tem uma relação com quem está te vendendo esse imóvel, com o dono do imóvel, e você tem uma outra relação, que é uma relação com o banco que está financiando. É muito importante, esse é um caso em que nós recomendamos que exista uma orientação jurídica. É muito comum que as imobiliárias façam esses contratos e já te mandam alguma coisa pronta e você fala, olha, parece que está tudo aqui. Mas nós não recomendamos que se prossiga nesse tipo de negociação sem assistência de um advogado. Porque muitas vezes esses contratos de imobiliárias, embora eles preencham os requisitos gerais, comuns, né, da situação, sempre existe o risco de um conflito de interesses, o que é seu interesse, o que é interesse do vendedor, né, se você é o comprador, e o que é o interesse da imobiliária. Mesmo quando você está vendendo, não, a imobiliária está cuidando de tudo, a gente acha que é uma situação em que é sempre bom você ter a orientação de um advogado para entender todos os aspectos dessa contratação, da negociação, do que efetivamente foi combinado entre as partes, do que está no contrato, porque muitas vezes os modelos padronizados que se usam são muito simples, eles não refletem eventualmente alguma coisa que você combinou com a outra parte, como se você é o comprador, o que você combinou com o vendedor, ou se você é o vendedor, o que você combinou com o comprador, e que muitas vezes não está, ficou acertado entre as partes, mas isso acaba não sendo refletido no contrato final. Isso não é bom, isso não é bom. As coisas devem ser previstas. Por exemplo, é muito comum conflitos com relação ao momento de entrega das chaves, ao momento de assunção da posse, tá? Porque às vezes, principalmente quando o imóvel vai ser financiado, podem existir atrasos. Podem existir questões de documentação no banco, da própria burocracia, greves, quantas vezes são contratos financiados pela Caixa Econômica, que é um órgão público e que muitas vezes acontece com uma certa frequência, greves e problemas de paralisações que afetam, né, essa movimentação. Esse tipo de coisa precisa estar previsto no contrato e no geral não está. Isso não é uma coisa comum dos contratos modelo, dos contratos padronizados. Então, é importante que tenha alguém olhando isso por você, né? Pensando em tudo isso que pode acontecer. Questões de transferência na posse e casos de atraso de transferência na posse. Nos contratos entre particulares, muitas vezes a pessoa que está vendendo o imóvel, ela tem que ir para um outro lugar. E às vezes ela tem algum tipo de problema, algum tipo de dificuldade no imóvel para onde ela está indo e existe um descasamento entre aquilo que ela combinou com você, aquilo que é o momento da entrega e o momento que ela vai ter um outro imóvel. É interessante que se pense nisso. Haverá tolerância? Não haverá tolerância? Qual é a tolerância? A partir de que data isso vai ser sujeito a algum tipo de multa? Essas coisas devem ser previstas no contrato para que cada um possa se organizar. Até porque muitas vezes a pessoa que está precisando entrar no imóvel, ou melhor, que comprou o imóvel, ela precisa de fato. Ela está num aluguel,
por exemplo, ela vai, vou atrasar uma semana, vou atrasar 2, isso faz com que vire mais um mês de aluguel, quem vai pagar? Como que isso vai ficar? Então, são questões que é interessante, que é importante, seria o ideal que elas fossem vistas. Vale a pena ter algum tipo de apoio nesse tipo de situação, porque não é algo que a gente faz todo dia, não é mesmo? É uma coisa importante, é um contrato sempre relevante, de um valor relevante, de uma importância para a família que está se mudando, para a família que está vendendo e para a família que está comprando. Então, é interessante ter assessoria jurídica nesses casos. Com relação ao financiamento bancário, mais ainda, porque você é a parte hipossuficiente, você é a parte menos qualificada em relação ao banco que está propondo aquele contrato, que é um contrato modelo, que as suas possibilidades de mexer são limitadas, mas não são nulas. Tá? Existe sim possibilidades de determinadas intervenções em contratos de financiamento bancário, financiamento imobiliário, porque a verdade é que existem práticas ilegais, práticas que já foram rechaçadas pela jurisprudência ou às vezes até por algum tipo de normativo interno dos órgãos das instituições financeiras e que eles simplesmente passam por cima. Então, é interessante sim você ter um apoio nesse sentido, para que tudo esteja esclarecido. Por exemplo, é muito comum que as entidades financiadoras obriguem o contratante, ou que eles chamam de mutuário, né, aquele que está financiando, que está tomando esse empréstimo para a aquisição de um imóvel, obriguem a ter uma conta bancária na instituição financeira, não, porque vai ser em débito em conta, isso tem que ser debitado ali, então você tem que ter uma conta na nossa instituição financeira. Sim, é muito conveniente para eles, mas eles não têm direito de exigir isso. Se você não quiser abrir uma conta nessa instituição financeira ou não manter essa conta na instituição financeira, você não é obrigado. Então, porém, isso costuma vir como cláusula padrão, então é algo que você precisa estar ciente. Muitas vezes as pessoas ficam com aquela sensação, eu não vou ter como mudar nada mesmo, então eu não vou mexer, não vou nem me estressar com isso, paciência, deixo, depois eu vivo, há de dar tudo certo. E não é bem assim, embora sim tenhamos uma limitação naquilo que nós podemos fazer, no que dá para ajustar, no que não dá, são contratos de adesão, o consumidor é a parte mais fraca, existe alguma margem, algumas coisas que você pode ver, que você deve viver e que ainda que não vá mudar, é importante que você saiba, né, aquilo que você está assinando, para que você se prepare, se organize, seja financeiramente, seja de logística mesmo, para que não haja uma divergência, um descasamento entre aquilo que está sendo esperado e aquilo que acontece. Então, é uma relação complexa, essa relação em que existe determinadas coisas a serem vistas entre as partes, o comprador, o vendedor. As imobiliárias, os corretores de imóveis, eles têm os seus interesses também e eles auxiliam sim em muitas questões. Hoje, principalmente nesses sites, né, portais, né, de vendas de imóveis, existem muitas fraudes, existem muitos imóveis anunciados que não são verdadeiros, que são golpes, né, em que conforme a pessoa entra em contato, ela começa a receber determinados tipos de informações que, não, você para fazer uma reserva, você precisa dar um sinal, você precisa ter qualquer tipo de medida antes de você ter um contrato, o contrato é com outra pessoa, coisas assim, que a gente precisa desconfiar. Esses portais, infelizmente, até por algumas falhas na legislação que regula, né, a atividade online, que é uma atividade que tem muito pouca regulação ainda, existem muitas fraudes, imóveis que não existem, que estão sendo anunciados por pessoas de má fé. Então, as imobiliárias, os corretores ajudam sim a prevenir contra esse tipo de coisa. Porém, eles também têm seus próprios interesses e, nesse sentido, fica, de fato, a recomendação para que se tenha um advogado, alguém que está cuidando dos seus interesses, alguém que está estudando os interesses do vendedor, do comprador e que está atento a tudo isso. Essa é a nossa dica de hoje. Voltaremos a falar mais sobre contratos envolvendo compra e venda de imóveis. Até lá!